desconectar. Mas como, irmã Paula? Adorando. Agora esquece tudo lá de dentro do teu lar e presta atenção nesse culto agora, porque esse culto ele tem que ser elevado até os altos céus. Você não está vendo, mas há anjos aqui, anjos com uma planilha, eles estão anotando, estão vendo quem verdadeiramente está adorando ao Senhor. Você não vem aqui para prestar esse culto para mim, a irmã Paula, mas sim você veio prestar esse culto ao Todo-Poderoso, para que quando essa planilha de ouro chegue até o Senhor, o teu nome esteja lá. Amém? Eu convido você a abrir em 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Vou esperar todos acharem. Amém? 2 Samuel 9. Nós vamos falar de cura. Nós vamos falar de enfermidade. Nem toda a enfermidade mata. Algumas enfermidades são para te levar para o esconderijo. Amém? 2 Samuel 9. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia, Jesus. Davi é o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Até aí. E você pode se assentar glorificando. Você pode glorificar o Senhor. Sabe por quê? A tua adoração em momento algum ela vai me atrapalhar, mas a tua adoração ela vai atrapalhar a investida do teu adversário. Cada glória que você dá é uma bomba nuclear que desmancha o ataque do teu adversário. Cada aleluia que você dá é você chamando a atenção do Espírito Santo. Então você tem liberdade de adorar aqui esta noite. A Bíblia vai falar de uma aliança sobre Jonatas e Davi. A Bíblia vai falar que acontece uma guerra na terra de Israel. E quando essa guerra ela começa a acontecer, nós sabemos ali que somente uma pessoa vai ficar viva. Então no coração de Jonas já vinha falando que essa guerra, quando acontecesse, ele não iria ficar vivo. Então o que Jonas faz? Jonas vai e fala com Davi: Davi, se restar alguém da minha descendência, tu vai cuidar, Davi? E Davi responde que sim, porque a Bíblia vai dizer que naquele tempo o rei que assumisse, ele matava a família do rei anterior, para que não tivesse represálias, para que não tivesse levante. Então era matar todos da família. Então Davi e Jonatas fazem essa aliança. A Bíblia vai dizer que esta é uma amizade mais que verdadeira. É uma amizade com amor. Aí você entende que é essa amizade que você tem que ter com o Espírito Santo. Hoje ele está dizendo aqui: eu quero ser teu amigo, mas eu quero ser teu amigo com amor. Então Jonatas, ele tem um filho, nós sabemos que é Mefibosete.
E aquela guerra, ela começa a acontecer, começa a morrer gente, e de repente Jonatas e o pai são mortos ali. E isso vai parar na terra de Israel. Chega até lá e começa a falar: olha, Jonatas e Saul, eles vêm a morrer. Então aquela mulher que cuidava daquela criança, aquela ama que cuidava daquela criança, de repente num ato de desespero, ela corre e acaba derrubando aquela criança. Então Mefibosete, a Bíblia fala que mais ou menos Mefibosete tinha 5 anos. E agora Mefibosete se encontra com uma enfermidade. E assim mesmo eu imagino aquela mulher com aquela criança com as pernas quebradas, levando aquela criança até a terra de Lodebar. Porque se Mefibosete tivesse ficado ali, com certeza alguém iria matar Mefibosete. Então aquela mulher deixa Mefibosete na terra de Lodebar, terra sem pasto, terra do esquecimento. Lá tinha leprosos, tinha pessoas com dificuldades, havia muitos enfermos lá naquela terra. Então Mefibosete ele é colocado lá com uma deficiência. E os anos vão passando e Mefibosete ele vai crescendo. Mefibosete ele tem uma família. Mefibosete agora tem filho. Porque o Senhor ele não olha para a tua necessidade. Se eu for ver uma pessoa aleijada, eu não vou querer tocar. Mas o Senhor ele não olha para a deficiência. Ele vai olhar aqui, ó, aqui dentro do teu coração. É para cá que ele vai olhar. Ele não vai olhar se você tem olho, se você tem boca, se você tem perna. Não, ele vai olhar aqui. Aleluia. E os anos passam. E ele se transforma num jovem. E de repente um dia Davi está sentado e o Espírito Santo vem e fala: Davi, lembra-te, Davi, da promessa que tu fizeste a Jonatas, Davi. Eu vejo que o coração de Davi começa a ficar envolto, e Davi de repente ele lembra da aliança que ele tinha feito, porque ele fez uma promessa de cuidar. Então Davi ele chama Ziba. Ziba, tu não sabe se há alguém lá da casa de Jonatas e de Saul? E Ziba, quantos anos? Digamos que Mefibosete tivesse 25 anos. 25 anos, Ziba ficou com esta informação guardada. As Zibas que sabem da tua vida, as Zibas que sabem da minha vida, que eu preciso de uma oração, mas Ziba não chega até a Beatriz e diz para Beatriz: olha, a irmã Paula precisa desta oração. Ele guarda para si, porque ele quer ficar com aquilo que não pertence a ele. Então Davi, ele diz então que vai trazer Mefibosete. E Ziba diz: mas ele é aleijado, Davi, das 2 pernas. E ele: não, é para trazer ele. Aí eu fico imaginando um cortejo chegando até a terra de Lodebar, e Mefibosete ali, sujo, sentado. Talvez Mefibosete tivesse com dores nas pernas, porque ele era mendigo. Talvez ele não tivesse condições de comprar remédio, estava ali sofrendo. Aí eu vejo aquele cortejo que chega até ele e diz para ele: o rei te chama. E Mefibosete, na cabeça dele, ele pensou assim: talvez ele não queira me matar na terra de Lodebar, mas sim na terra dele. Então Mefibosete ele vai até o encontro do rei. E quando Mefibosete ele chega, eu imagino Davi com todos os filhos sentados à mesa. A mesa já está posta. E os filhos perguntam para o pai: pai, mas quem tu espera? E ele diz: falta um ainda. Aí imagina aquela mesa comprida e um corredor imenso.
coxo. Lá vem o coxo com as bengalas. Lá vem o coxo. E eles vão olhar. E Davi vai dizer: aquele é meu filho. E Mefibosete chega até Davi e pede perdão, pai, porque eu me atrasei. E Davi fala para ele: eu coloquei a mesa, Mefibosete, mas se tu não tivesse chegado, eu não colocaria de comer para os outros, porque faltava ainda um filho meu. A mesa ela está posta, mas ainda falta alguém. Enquanto não chegar esse filho, ninguém vai comer. Assim é como um filho pródigo, quando ele fala pro pai: pai, dá tudo que é meu, pai, dá tudo. E aí o pai, ele vai juntar aquela herança. Imagina quanto tempo ele não demora para juntar aquele monte de dinheiro. E o filho diz: agora eu estou preparado. E quando o filho passa pelaquela porta, talvez não consiga nem carregar tanta herança, e sai. E o pai fica parado, olhando, porque sabe que um dia ele vai voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E lá fora, o filho pródigo, ele começa a gastar todo o dinheiro, e começa a gastar. Aí daqui a pouco ele se encontra numa situação que ele já não tem mais nada, que ele começa a ficar pobre. Ele começa a lembrar da casa do pai dele, aonde ele tinha uma cama, aonde ele tinha alimento. Aí ele vai pensar: só que agora eu não posso voltar mais, porque eu saí, ainda eu sou homem, eu vou procurar serviço. Então ele procura serviço. Aí ele vai trabalhar numa casa aonde ele tinha que alimentar os porcos. Muitas vezes ele sentiu vontade de comer aquela comida. Muitas vezes ele olhava, imagina os porcos ali comendo. Que vontade de comer. Só que ele não comeu aquela comida. Por que, irmã Paula? Ele não comeu porque ele era filho de rei. E filho de rei, por mais difícil que esteja a prova, ele não come as imundícias do mundo. Aí de repente o filho pródigo, ele pensa assim: não, esse lugar não é para mim, eu vou voltar para a casa do meu pai, aonde eu não passava necessidade. Aí ele vai se encontrar numa estrada, ele começa a caminhar. Por um momento ele vai olhar uma pedra, ele vai dizer: eu estou cansado, eu vou sentar, para mim não dá mais não tem como eu chegar até o meu pai. Aí o Espírito Santo pega ele pela mão e diz: vem, só mais um pouquinho que tu vai chegar na casa do pai. E aí ele vai, porque o Espírito Santo é que segura ele pela mão. E ele começa a caminhar de novo, mais uma vez. E o pai de longe avista aquele filho. A Bíblia vai dizer que quando ele chega em casa, é feita uma grande festa para ele. O pai dá um anel para ele, o pai dá roupa para ele, o pai dá calçado. Mas irmã Paula, qualquer um pode dar isso? Não, porque a roupa que o pai deu, o calçado e a aliança era diferente. O calçado que ele deu, eu imagino ele caminhando e chegando na casa do pai sem calçado nenhum. Mas que calçado é esse, irmã Paula? É a palavra. Eu vou te devolver de novo o calçado que tu tinha e tu perdeu no mundo. É a palavra. Aí o pai vai olhar, as roupas estão rasgadas, as roupas estão sujas. Aí o pai vai olhar para ele: eu te devolvo o Espírito Santo que tu perdeu lá naquele mundo, tu deixou ele para trás. Mas ainda assim o pai vai olhar: cadê o anel? Cadê o anel que eu te dei? Tu perdeu no mundo porque tu começou a emagrecer. Aí o pai vai dizer: eu te devolvo a aliança que tu fizeste comigo. Aí você está entendendo agora? Se você sai, você vai voltar. Mas ainda a gente pode ir um pouco mais ainda.
Nós vamos agora para a viúva. Aquela viúva que no qual todos falam que o marido dela deixou aquela mulher cheia de dívidas. Mas bem sabemos que aquele homem, ele cuidou dos profetas do Senhor, ele escondia os profetas do Senhor. E quando aquele homem ele falece, ele deixa uma dívida muito grande. Mas eu creio que aquele homem, em algum momento, ele pregou para aquela mulher. Então os credores, eles vêm à porta dela, batem e dizem para ela: nós vamos levar os teus filhos para ser escravos, porque o teu marido deixou uma dívida muito grande. Ela fecha a porta e eles vão embora. Ela poderia ter pegado os 2 filhos dela e ter entregado para os credores. Ali terminaria tudo. Eu não ia precisar me preocupar com esta dívida, porque esta dívida não é minha. Foi o meu marido que deixou essa dívida. Mas só que ela olha para os filhos e ela diz: não, eu não vou dar aquilo que é mais precioso, aquilo que eu cuidei, aquilo que eu gerei, aquilo que eu amamentei, aquilo que na madrugada chorava, eu levantava. Não, eu não vou devolver, não. Aí eu vou entender a palavra, quando a palavra ela vai falar: ama o teu próximo como a ti mesmo. Você pode ter um filho e não amar seu filho. Nós vemos muitos casos de mães que têm filho e não amam seus filhos. Aí você entende? Quando eu fui ganhar minha filha Audrey, tinha uma moça lá que ela tinha ganhado o nenê também. Éramos 3 no quarto. E de repente essa moça, nós víamos um movimento de médicos e entravam, saíam, mas a criança dela não tem problema. E entra ali um homem, e o homem começa a conversar com ela. Aí entra a mãe, começa a conversar com ela. Aí daqui a pouco a gente perguntou pra ela: o que está acontecendo que eles entram e saem? E ela diz: eu vou dar minha filha para adoção. Mas como? Tu vai dar essa criança, ela é perfeita. Não, eu vou ter que dar ela porque a minha mãe disse que se eu não der, eu não entro em casa, porque eu já tenho 2 crianças. E esse rapaz que tu vê, ele é meu namorado. Ele disse que se eu levar essa criança para casa, vai terminar o nosso romance ali. Aí eu vou entender que é difícil. É difícil para uma mãe fazer isso. Mas só que naquela hora ela não amou o próximo dela. O próximo dela era aquela criança. Ela não teve aquele amor. Ela amou a si mesma. Eu vou amar a mim. Se preciso for, eu entrego essa criança para adoção. Mas eu vou amar a mim. Sabe por quê? Porque amar o próximo não faz parte da minha vida. Então eles vieram no outro dia, pediram para nós virar de costa e levaram aquela criança, uma criança muito linda, para adoção. A minha filha Audrey tem 24 anos, eu creio que aquela menininha deve ter 24 anos. Aonde ela está, eu não sei. Mas eu creio que ela não deva estar passando necessidade, porque a mãe dela não amou ela como deveria amar. A gente não abre mão de um amor. Eu amo os meus filhos, embora muitos deles não estejam na presença do Senhor, mas eu amo os meus filhos, porque foi essa herança que o Senhor me deu. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí o que acontece? Muitas vezes vocês não estão entendendo por causa das provações. Porque será, irmã Paula, que passa tanta prova, passa tanta luta? Porque o vaso está sendo moldado. O vaso ele tem que ser perfeito. Se você não vai para a fornalha, você não suporta o azeite. Quando o azeite vem descendo dentro do vaso, o azeite ele é quente, é um azeite diferente. Se você não entrar dentro da fornalha, você não vai suportar aquilo que Deus tem para dar para você. Você está preparado? Você está preparado essa noite para receber aquilo que Ele tem para te dar? Você veio atrás de uma cura. E Ele está dizendo: eu vou curar. Ele está batendo na porta de corações aqui que tem tanta necessidade,
de ser curado. Tem pessoas que esperam tanto, 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 que parece que está tão longe. Mas eu digo para você, está mais perto do que você imagina. Está muito mais perto. Ninguém gosta de passar prova, eu não gosto de passar prova. Eu passei 5 anos uma aprovação quando a minha mãe faleceu. Imagina você trabalhar num lugar onde você sabe que a tua mãe saiu dali para morrer. E eu chorava: Senhor, me tira desse lugar. Eu não quero trabalhar nesse prédio. Eu trabalhava no prédio da manhã, onde eu via ela sair com a SAMU. Eu trabalhava no prédio da tarde, onde ela limpava, e eu tinha que limpar aquilo dali, sabendo que ela saiu dali para morrer. Durante 5 anos eu chorei, porque eu não queria estar naquele lugar. E o Senhor disse para mim: enquanto tu continuar murmurando, essa prova ela não vai terminar. Aí eu tive que entender que era um tempo de espera. Eu comecei a esperar no Senhor. De repente Ele me tirou do prédio da manhã, mas eu ainda fiquei 4 anos trabalhando no mesmo lugar. Daqui a pouco Ele prepara. Ele começa a dizer para mim: tu vai parar de chorar, porque eu vou te tirar daí. Daqui a pouco eu comecei a ficar 3 vezes na semana. Até que um dia o Espírito Santo disse para mim: agora é chegada a hora, tu vai sair. E eu achei que era uma loucura da minha cabeça. Quando eu tô caminhando lá em cima da Santa Casa, um homem que eu nunca vi na minha vida, eu vi ele só aquela vez. Eu vim caminhando e chorando. Será que é tu, Espírito Santo, que disse para mim que é o último momento que eu vou ficar aqui? E o homem parou e disse assim para mim: tu é vaso de Deus? E eu olhei e disse: amém, se tu tá falando, eu sou. Ele disse: Deus me mostra que tu saiu chorando de um prédio onde tinha uma moça ali. Ele não sabia de nada, que era minha colega. Tinha uma moça ali. E tu fizeste uma pergunta para Deus, e o Senhor está dizendo para ti: o teu tempo naquele lugar cessou. E eu fiquei parada assim, olhando para ele. Só que ele disse assim: só que tu tem que fazer algo para Deus. E eu: amém, eu faço tudo para sair daquele lugar. Ora pelas crianças que estão dentro dos hospitais. E cada vez que tu for levar a mensagem do Senhor, tu fala isso, que tem que orar pelas crianças, porque muitos médicos estão ali são pessoas de religião, e que quando eles levantam as crianças, eles já consagram. Então fala isso na minha igreja. E eu agradeci e saí chorando, e graças a Deus hoje eu não estou em nenhum dos 2 lugares, nem na firma que a minha mãe trabalhava. Eu já não me encontro mais naquele lugar, porque Ele diz: uma história linda de viver. E você crê que Ele vai escrever uma história linda? Você crê, Beatriz? Ele vai escrever uma história diferente. Só que Ele quer uma conexão tua maior. A tua obra, por um tempo ela parou, mas o Senhor está dizendo: agora é hora de recomeçar. Glória a Deus. Agora é hora de levantar. Tu questiona. Tu questiona. Tem coisas que tu fala pro Senhor que tu não fala. Olhando da lavagem a ninguém, mas Ele não disse para divulgar. Olhando da lavagem, Ele me canta da lavagem. Ainda glória a Deus. Olhando da lavagem. Deus, Ele me canta da lavagem. Ele diz pra ti: eu vou te responder. Olhando da lavagem. Olhando da lavagem. Olhando da lavagem. Vou tocar, Ele me canta da lavagem. Ainda mais nas tuas portas. Vocais, orienta o labás, porque te chamei, orienta o labás, para uma grande obra. Não é coisa boa, orienta o labás, oribicanta na nossa orianda. Só que agora tu recomeça do zero, porque foi tu, filho pródigo, foi tu que virou as costas para mim. Eu não virei, orienta o labás, as costas para ti, oribicanta o labás, porque quando tu saíste da minha presença, o meu Espírito Santo, Ele nunca se apartou de ti, oriando. Canta, labás, oriando. Hoje estou dando ordem aos meus anjos, oriando, labás, para escrever a história diferente, oriando, labás, oriando, labás.
É uma história diferente, diz o Senhor. Só não para, oribicando, porque te quero no altar, orianda. Aquilo que te falei no passado, orianda, eu vou trazer para o futuro, oribicando, porque tu me pedes, orianda, o dom da palavra, e eu estou derramando, orianda, nos altos céus da Bíblia de hoje, oribicando, orianda, uma vez te falei, orianda, lê segundo a Samuel, oribicando, onde fala, orianda, mas tu não entendeu, oribicando, assim te diz o Senhor. Agora daqui pra frente, olhando, glória a Deus. Eu. E a obra, ela não para. Se você é escolhido do Senhor, você vai para a direita, para a esquerda, não interessa a posição que você vai estar, mas o Espírito Santo, ele vai sempre te encontrar. Ninguém consegue se esconder dos olhos do Senhor, porque a Bíblia fala que os olhos dele são como tochas de fogo. Você pode estar no meio da escuridão, mas os olhos dele estão voltados para você. Você pode se esconder, mas ele sabe a tua entidade. Ele sabe porque ele te conhece, foi ele que te criou. Então você entende que para tudo há um processo, há um tempo de espera. Há um tempo determinado para todas as coisas. E tudo que ele promete, ele cumpre, ele vai fazer. Só que para isso você tem que perseverar. Ele está falando de perseverança. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas sabemos que vamos conseguir. Aleluia. Irmã Thaís, é só Jesus. Sabe quando Abraão, ele vai, Deus fala para Abraão: Abraão, vais ofertar o teu filho. Aí eu imagino Abraão subindo com o filho. Eu não sei que idade tinha aquele jovem, mas quando ele subiu do monte, ele também veio carregando madeiras, porque ele seria o próprio que Deus queria. No coração daquele jovem, ele sabia que ele não ia ficar nessa terra. Mas Deus, ele testa Abraão. Só que em nenhum momento Abraão diz assim para Deus: não, Senhor, eu não vou fazer. O Senhor sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. E o Senhor diz para ti: o medo, ele passou. Medo de perder todos nós temos. Imagina a gente ver o nosso filho ali, ele está com dor. O que passa pela nossa cabeça? Que nós vamos perder. Em algum momento a gente até perde um pouquinho a confiança, porque nós somos carne. Se eu me der um beliscão aqui, eu vou sentir. Eu não vou dizer que quando os meus filhos ficam doentes, que eu não fico com medo. Claro que eu fico com medo. Assim como tu ficaste com medo. Ele diz: tem enfermidades, irmã Thaís, que elas não são para a morte, mas elas são para fortalecimento. Teu fortalecimento e desse jovem aí. Porque tu imagina, o Espírito Santo tem tanta saudade de ti, Rafael, quando tu entregava a profecia. É Deus puro. É um Espírito Santo brotando assim. É tão pequeno. Aí tu imagina um brotinho de Espírito Santo. E o Senhor tem saudade de quando tu louvava, quando tu profetizava. Um vasinho pequenininho. E o Senhor tem tanta saudade. Deus poderoso, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Sabe aquela obra? Sabe aquela obra? Eu te quero ainda mais forte. Porque agora tu passaste pela fornalha. E quando
quando eles entrarem na fornalha, o Todo-Poderoso vai mostrar a tua proteção diferenciada. Você está proibido de queimar. Eles não podem te queimar, sabe por quê? Porque dentro daquela fornalha estava lá o quarto homem, o teu adversário. Ele até tentou andar lá. Grande Oribicanta Alabás foi o livramento e a cura que o Senhor te deu. Porque o adversário diz: é câncer, é câncer, é câncer. E o Espírito Santo disse: não, é não, é não. No meu ungido tu não toca, não. Mas o diabo, ele é insistente. Ele até tentou andar lá, mas só que o Espírito Santo, ele tinha em Pentecoste primeiro. E ele diz: não, câncer, não. Tu não tem poder, nem autoridade, nem nunca terá. Aí tu disse: Senhor, e se eu morrer, Deus, o que vai ser da minha mãe, Senhor? Pai, tu vai me levar agora. E o Senhor diz: não, Rafael, não, porque a obra é muito grande. Orianda, Alabás, só te quero na minha obra em volta, porque os dons e os talentos, eles não estão enterrados, diz o Senhor. Abre esse baú de ouro, porque tu sabes aonde está a chave.